noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Senhor Jesus. Que possamos estar com nossa mente e nosso coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco, amém? Pedir para a igreja se colocar em pé e vamos juntos adorá-lo, declarando: Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, amém? Hoje nós temos o livre acesso ao nosso Pai. Amém? Glórias ao Senhor por isso. Amém? A igreja pode se sentar. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Que bom. Um dia que muitos estão aí na expectativa de quem serão os próximos governantes aí municipais pelos próximos 4 anos. Depois do nosso momento de intercessão, vamos orar para que Deus abençoe
essa liderança que estará assumindo. A palavra diz que devemos orar pelos reis e pelas autoridades, para que possamos viver em paz. Mas graças a Deus, mais um domingo e mais uma semana que nós podemos estar aqui juntos, reunidos, no nome do nosso Senhor. Vamos orar, vamos colocar o nosso coração diante do altar de Deus. Pai amado, nós te bendizemos e louvamos o teu santo nome. Somos gratos, ó Pai, ao Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Misericórdia, ó Pai, que se renova a cada manhã, e ela é a causa de não sermos consumidos. Te agradecemos, ó Deus, pela tua provisão, pois na tua fidelidade o Senhor não deixa faltar, ó Deus, o pão nosso de cada dia. O Senhor supre, ó Deus, aquilo que nos é necessário. Te louvamos pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Até mesmo aqueles, ó Pai, que nós nem mesmo nos apercebemos, mas o Senhor está ali, cuidando, ó Deus, e nos protegendo. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui como igreja, como corpo e como família, para juntos te exaltar e glorificar o teu santo nome. Através de Cristo, ó Pai, o Senhor nos concedeu o perdão dos nossos pecados. O Senhor nos concedeu a paz, para que possamos, ó Deus, estar em paz com o Senhor. O Senhor, ó Deus, nos deu o livre acesso à tua presença. Neste domingo, ó Pai, nós também celebramos este memorial do sacrifício de Cristo ali na cruz. Esta aliança, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, fez conosco, e também, ó Deus, que nós temos uns com os outros. Por isso nós te bendizemos e te glorificamos. Ó Deus, nós colocamos o nosso coração diante do teu altar. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja conduzindo as nossas vidas. Esteja conduzindo, ó Pai, cada momento deste culto. Desde, ó Pai, o início até o término dele. E na verdade, ó Deus, este momento que nós temos aqui é o momento em que nós nos reunimos. Mas o culto, ó Deus, nós devemos dá-lo todos os dias, pois é a nossa vida no altar do Senhor. Por isso nós te bendizemos. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, e que estejamos, ó Pai, com os nossos ouvidos atentos e corações abertos. Aquilo, ó Deus, que o Senhor tem a tratar conosco nesta noite, através, ó Pai, da ministração da tua palavra. Que o teu Espírito, ó Deus, trate com as nossas vidas, nos convencendo, nos confrontando, nos consolando, nos confortando, dando direção, para que assim, ó Deus, possamos viver de maneira que o Senhor seja glorificado em tudo. Por isso nós te bendizemos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. Este capítulo é o início ali de quando Jesus começa a tratar com os seus discípulos antes da sua crucificação. A partir do capítulo 13 até o capítulo 17, onde ele termina ali com a oração sacerdotal, Jesus começa então a preparar os seus discípulos para a sua morte e logo depois também a sua ressurreição. E ele dá aqui então várias diretrizes e direcionamentos para a vida dos seus discípulos, para consolá-los, para confortá-los, para que eles não fiquem atemorizados diante daquilo que estaria por vir. João capítulo 13, a partir do verso 31. Nós vamos ler até o verso 35. E uma das lições e orientações que Jesus está dando aos seus discípulos. O texto diz: quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis,
E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus dá, então, diretrizes para os seus discípulos, e aqui ele fala deste novo mandamento, que devemos amar uns aos outros assim como ele nos amou. E na mensagem de hoje nós vamos, inclusive, falar um pouquinho a respeito desse amor que Deus demonstrou através do seu Filho Jesus. Mas nós vamos continuar neste momento louvando e adorando o nome do nosso Deus. Pedir mais uma vez para os irmãos se colocarem em pé. E vamos juntos continuar adorando ao nosso Deus. Deus que deu o seu único filho para morrer na cruz, para nos salvar e nos perdoar de todos os nossos pecados. Temos que sempre lembrar disso, ser gratos por esse ato que ele fez naquela cruz, derramou o seu sangue para nos salvar e nos redimir de todos os nossos pecados. Pelo preço que
podem estar trazendo à frente os dízimos e as ofertas. Em 2 Coríntios 9, 7 diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Agradecer ao Senhor pela essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui para louvarmos e adorarmos o seu santo nome. Paizinho, que nós juntos possamos fazer isso todos os dias. Sempre dar graças ao Senhor por tudo que tem feito. Que possamos sempre estar louvando o Senhor no nosso dia, Pai, diariamente na nossa vida. Que o Senhor seja sempre o centro de tudo que nós possamos fazer. Que nós possamos sempre estar vivendo em obediência e debaixo da tua graça. Paizinho, que seja lá o que nós estivermos passando, vivendo, sentindo, que nós possamos sempre lembrar de que o Senhor morreu naquela cruz, por mim e por cada um desses irmãos aqui presentes. E que nada, Pai, nada é mais poderoso do que o Senhor. Tudo mal, seja lá o que estiver, algum irmão esteja enfermo, esteja entristecido, esteja chateado, tudo isso, Pai, está repreendido no seu santo nome, Jesus. Que o Senhor possa nos guardar debaixo das tuas mãos, Paizinho. E que possamos sempre ser gratos do teu sangue derramado naquela cruz. E que possamos dar frutos. E que possamos ser luz na vida daqueles que ainda estão em trevas. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar.
Amém, meus irmãos. Antes de nós passarmos para o momento da ceia, nós vamos orar, colocar diante de Deus algumas necessidades. Vamos nos lembrar especialmente da nossa irmã Edi. Ela está se recuperando de um acidente que teve ali semana passada, passou pela ressonância, agora só está aguardando o resultado. Orar para que Deus continue abençoando e sustentando ali a nossa querida irmã. Também lembrar, como eu disse, das eleições, dos próximos 4 anos, os governantes municipais que estarão aí administrando as cidades. Vamos orar para que Deus dê sabedoria e discernimento a cada um deles na direção ali que eles precisam ter. A Bíblia é muito clara em relação a isso, que devemos estar sempre em oração pelos nossos governantes, para que Deus possa abençoá-los, levá-los ao entendimento da salvação, aqueles que não são, e que realmente eles possam conduzir ali segundo a vontade de Deus. E se você tem algo para colocar diante de Deus, faça isso nesse momento. Apresente diante do Senhor, tendo a plena certeza de que Deus ele está intervindo e agindo segundo o propósito e a vontade dele. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e bendizemos mais uma vez. E neste momento, ó Deus, queremos colocar diante do Senhor as necessidades da tua igreja, do teu povo. O Senhor, ó Deus, que é o único. O Senhor, ó Pai, que é todo-poderoso. E mesmo, ó Pai, na tua grandeza, a tua palavra diz que o Senhor se inclina para ouvir, ó Deus, o nosso clamor, para ouvir as nossas orações. Nós reconhecemos, ó Pai, a nossa dependência diante do Senhor. Em situações, ó Pai, que muitas vezes não estão sobre o nosso controle, mas elas estão, ó Pai, no controle do Senhor. Pois nada acontece que não seja, ó Pai, segundo o teu propósito e a tua vontade. É o Senhor quem conduz, é o Senhor quem dirige as nossas vidas e a história, segundo, ó Pai, aquilo que o Senhor já tem estabelecido. Por isso, ó Deus, nós entregamos diante de Ti as nossas necessidades. Muitas vezes, ó Deus, somos tomados pela ansiedade, pela preocupação, diante de situações. Mas a Tua palavra nos diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Mas devemos apresentar diante do Senhor as nossas orações, com súplicas e também com ações de graça, agradecendo ao Senhor pela Tua providência, pelo Teu cuidado, pelo Teu agir. E a Tua palavra diz, ó Deus, que a paz que excede todo entendimento guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que nós possamos descansar, ó Deus, no Senhor. Colocar diante do Senhor aquilo, ó Pai, que muitas vezes incomoda o nosso coração. Aquilo, ó Deus, que muitas vezes tira, ó Deus, a nossa paz. Que o Senhor tome isso nas Tuas mãos. O Senhor conhece, ó Deus, o coração de cada um. Por isso eu peço em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, esteja agora intervindo, ó Deus, em cada pedido que está sendo agora apresentado diante do Teu trono de graça e de misericórdia, para que, como diz a Tua palavra, em tempo oportuno, sejamos socorridos. Pois nós temos, ó Pai, o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, que intercede por nós. E Ele sabe, ó Deus, quais são as nossas necessidades. Ele sabe quais são as nossas dificuldades. Por isso, ó Deus, toma nas Tuas mãos a vida do Teu povo, a vida da Tua igreja, os pedidos que agora estão sendo colocados na Tua presença. Apresentamos diante do Senhor a vida da nossa irmã Edi. Pedimos que o Senhor continue, ó Deus, abençoando a Tua serva, sustentando e fortalecendo, ó Pai, o seu corpo, restaurando, ó Deus, em nome de Jesus. Ela que sofreu, ó Pai, este acidente, mas pedimos que o Senhor esteja ali,
entrando com a tua providência, trazendo, ó Deus, alívio sobre suas dores e também, ó Deus, que ela possa estar ali sendo restabelecida, ó Pai. Da mesma maneira, ó Pai, nós continuamos intercedendo pela vida do nosso irmão Lúcio, pelo seu tratamento, mas principalmente o desejo do nosso coração e o nosso pedido diante do Senhor é que ele seja curado, ele seja plenamente restaurado, ó Pai, diante da tua presença. Coloca ali as tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Fortalece o seu corpo. Que o Senhor, ó Deus, esteja agindo, ó Deus, com o teu poder sobre a sua vida. Da mesma maneira, sobre a vida da irmã Neuza, fortalecendo e sustentando também, ó Pai, a sua fé. Ó Deus, estende tuas mãos. E, ó Deus, nós pedimos também, ó Pai, pelas eleições que ocorreram no dia de hoje, pelos governantes, ó Pai, que foram eleitos, que o Senhor, ó Deus, esteja conduzindo todo esse processo. A tua palavra nos diz que toda a autoridade, ela é estabelecida pelo Senhor. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando a vida de cada um deles. Que o Senhor esteja entrando, ó Deus, com a tua poderosa mão, dando a eles discernimento e sabedoria para dirigir, para administrar, para governar, para que, ó Deus, assim como diz a tua palavra, nós possamos, ó Pai, viver em paz. E aqueles que não te conhecem, que eles possam ali receber da tua palavra, e o teu Espírito Santo esteja tratando com os seus corações, convertendo-os, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. Coloca ali as tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós apresentamos isso diante de ti, crendo, ó Pai, na tua providência e no teu agir, e descansando, ó Pai, sabendo que o Senhor entra, ó Deus, com a tua vontade e manifesta ali, ó Pai, o teu querer e o teu propósito sobre a vida de cada um. E é nisso, ó Pai, que nós descansamos e esperamos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Nós vamos passar para o nosso momento da ceia, o momento em que nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo ali na cruz. Como sempre fazemos, enquanto o louvor estiver sendo entoado, eu convido você que vai participar então deste momento de celebração para que se coloque de pé para receber os elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus. E depois todos juntos vamos então celebrar. Quero convidar aqui as diaconisas que vão nos auxiliar na distribuição desses elementos. E enquanto o louvor está sendo ministrado, você estará recebendo. E depois todos juntos vamos então celebrar em memória do nosso Senhor.
Todos receberam? Alguém ficou sem receber os elementos? Muito bem. A palavra de Deus diz, geralmente eu uso a carta de Paulo aos 1 Coríntios, onde ele fala sobre a ceia, mas hoje eu vou ler aqui Mateus capítulo 26, que fala exatamente do momento da ceia de Jesus. E a palavra diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Comamos, pois, o pão em memória da morte de Cristo. Ó Deus, obrigado por tão grande sacrifício que foi feito lá naquela cruz. Que nós realmente, ó Deus, possamos declarar essa canção, mas vivê-la. Assim como Jesus, ó Deus, Ele demonstrou todo o seu amor por nós, carregando aquela cruz. A Tua palavra diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso nós te bendizemos e te louvamos por este sacrifício, porque através dele o Senhor nos concedeu o perdão e o livre acesso à tua presença. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebamos, pois, o cálice em memória da morte de Cristo. Te louvamos, ó Deus, porque a Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Purificação essa que veio, ó Deus, através do sangue derramado naquela cruz, o sangue de Jesus. E bendizemos por isso e te louvamos, ó Pai, te agradecemos por essa nova aliança. Aliança que agora, ó Pai, nos possibilita ter esse livre acesso à Tua presença, ter, ó Deus, a nossa comunhão restabelecida com o Senhor, mas também, ó Deus, a comunhão que nós podemos ter uns com os outros, porque em Cristo nós somos um só povo, um só corpo e uma só família. Somos seus filhos e filhas por causa da fé em Cristo Jesus. E em Cristo, pela fé, nós fomos justificados. E justificados pela fé, nós temos paz com o Senhor. Por isso nós te bendizemos, te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Os irmãos podem se assentar. O texto que eu utilizei, Jesus diz: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E é esse dia que nós aguardamos ansiosamente, o dia em que nós celebraremos a ceia com Jesus, assim como os discípulos puderam fazê-lo neste momento em que eles estiveram ali
com Cristo. Quero convidá-los agora a abrirem suas Bíblias, a carta de Efésios, capítulo 5. Nós vamos retomar aqui a nossa série de mensagens nesta carta. E hoje nós vamos meditar apenas em 2 versículos deste capítulo, onde nós vamos falar sobre o caminho do amor, sendo imitadores de Deus. Efésios capítulo 5, verso 1 e verso 2, que diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Irmãos, nós vivemos num mundo onde nós somos bombardeados por valores e princípios que estão em desacordo com a palavra de Deus. E por conta disso, então, é fácil cedermos às tentações. É fácil buscarmos agradar a nós mesmos, em vez de buscarmos viver em conformidade com a vontade do Senhor. Porque a influência que nós recebemos, ela é muito grande. E há uma tendência natural nossa de cedermos às fraquezas da nossa carne. No entanto, como cristãos, nós somos chamados a viver de uma maneira diferente. Nós somos chamados para refletir a luz de Cristo no mundo que está em trevas. Esse é o chamado que Jesus, ele nos deu. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, ele diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Somos a luz do mundo, uma luz para refletir a glória de Deus, refletir a bondade e a misericórdia de Deus. Nós vimos no capítulo 4 que o apóstolo Paulo, ele destacou a importância da vocação dos crentes em Cristo Jesus, buscando viver ali na comunhão do corpo, sendo edificados e aperfeiçoados para a obra. E ele destacou também a diferença da vida antes de Cristo e afirmou como deve ser a vida depois de Cristo. Então, isso é o que nós temos, resumidamente, do capítulo 4 da carta de Efésios. Agora, aqui no capítulo 5, Paulo ele vai enfatizar de forma muito mais clara e muito mais prática a forma como realmente nós devemos viver. O apóstolo ele descreve para nós uma caminhada, contrastando aqui a vida do antes, que era marcada pelo pecado, e essa nova jornada de uma transformação completa. Uma transformação que Deus está operando em nosso coração. E agora, como filhos de Deus, nós somos então chamados a imitar o nosso Pai. Somos agora filhos, e como filhos devemos imitar o nosso Pai. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 48, Jesus também vai dizer: Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Somos chamados para refletir a glória de Deus. Somos chamados para sermos perfeitos, como Ele é perfeito. Como filhos de Deus, nós temos a capacidade dada pelo Espírito Santo
e também essa oportunidade de sermos como Ele é. Todas as virtudes, irmãos, elas podem ser vistas claramente em Jesus. Jesus, Ele é o nosso exemplo maior, em quem nós recebemos essa nova vida, em quem nós recebemos, então, essa nova identidade. Conforme nós vimos no capítulo 4, verso 20, diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Vocês foram chamados agora para serem como Jesus. Então essa jornada de fé, ela é muito importante para o apóstolo Paulo e também para nós. O apóstolo, ele enfatiza que devemos ter um caminhar digno. No verso 1 do capítulo 4, ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A vocação se refere a essa salvação que nos foi dada em Jesus. A vocação se refere a essa identidade que agora nós temos em Jesus. Mas ele também nos chama não somente para ter um caminhar digno, mas também para termos um estilo de vida que deve ser diferente do mundo. No verso 17 do capítulo 4, ele diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Lembre-se que a palavra andar aqui é viver. Não devemos mais viver como vivem os gentios. Além de tudo isso, ele também nos chama para caminharmos na luz. No capítulo 5, versículo 8, ele diz: pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Mas não somente para andar na luz, mas também para andar na sabedoria de Deus. Verso 15 do capítulo 5, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então veja que o apóstolo Paulo exorta os crentes a viverem de forma que o amor seja a principal característica da sua vida. E crescer no amor, irmãos, é algo essencial para todos aqueles que creem, porque a palavra diz que o amor cumpre toda a lei de Deus. Em Romanos, eu acho que eu coloquei aí, não sei se coloquei todo, mas Romanos capítulo 13, do versículo 8 até o versículo 10, diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, o que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. À medida que nós, então, amadurecemos nesse amor, nós vamos perceber a importância de ser ainda mais amorosos. Irmãos, como o amor é definido pela Bíblia, ele é oposto à natureza pecaminosa. Por isso que sempre nós precisamos ser lembrados e encorajados para amar mais, seguindo o exemplo de Deus e do próprio Jesus. Porque a nossa natureza carnal, ela não ama da maneira como a Bíblia pede para que realmente amemos as pessoas. É muito mais fácil nós odiarmos do que amarmos. Porque esse amor, ele vem de Deus. Ele não vem de nós mesmos.
O próprio Deus nos deu o exemplo, texto que todos conhecem. Deus amou ao mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João descreve claramente qual é a ação de Deus. Deus amou. E por causa desse amor ele agiu. Ele entregou o seu próprio filho para que todos pudessem então, através da fé em Cristo, ter uma nova vida. E nós também somos chamados a amar da mesma maneira. Porque lá na carta, aliás, de 1 João, capítulo 3, verso 16, diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Somos chamados a imitar o nosso Pai. Somos chamados a imitar a Cristo. Mas a pergunta é: como nós podemos viver de forma que o amor seja a característica principal de nossas vidas, seguindo então o exemplo de Deus e de Jesus? Voltando para o nosso texto de Efésios, ele nos diz: devemos ser imitadores de Deus. Irmãos, a imitação a Deus é um ensino muito claro das Escrituras. Nós somos chamados a imitar o nosso Pai. Aqui, voltando para a carta de 1 João, capítulo 4, no versículo 10 e no versículo 11, diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então veja que a imitação a Deus é um ensino muito claro nas Escrituras, da mesma maneira que também somos chamados a imitar a Cristo. Somos chamados a imitar a Cristo. Escrevendo aos Filipenses capítulo 2, do versículo 5, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então veja que Paulo nos exorta a sermos imitadores de Deus, a refletir o caráter do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Mas a pergunta é: o que é ser um imitador de Deus? Como eu posso realmente imitar a Deus? O termo que Paulo usa aqui no texto de Efésios, imitador, é um termo que está relacionado com a ideia justamente de imitar ou copiar as características específicas de outra pessoa. Ou seja, literalmente mímica. O que a pessoa faz, você repete. Esse é o termo que é utilizado ali. O que a pessoa faz, você repete. Então, como filhos de Deus, somos desafiados a imitar as características do próprio Deus, principalmente o seu amor. A vida cristã, ela consiste em buscar refletir a piedade que é observada em Cristo Jesus. Deus nos mostrou realmente como nós devemos viver quando Ele enviou o seu Filho a esta terra. E através do seu Filho Ele nos mostrou: é assim que eu quero que vocês vivam. Como meu Filho viveu, é a maneira que eu quero que vocês vivam.
Nós sabemos que o objetivo de Deus com a salvação é redimir os homens do pecado, mas principalmente transformá-los para que se tornem semelhantes ao seu Filho Jesus, que é perfeito, assim como Deus é perfeito. Texto que com certeza você conhece, Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E aí no verso 29 ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele está dizendo exatamente que o bem que Deus quer de nós é que nós sejamos como Jesus. Esse é o propósito final. Tudo o que acontece nas nossas vidas, coisas boas e principalmente as coisas ruins, é para que nós possamos ter o caráter de Jesus, sermos conformes à imagem do seu Filho. Deus está nos moldando. Pedro também nos instrui a viver de maneira santa, não nos conformando com práticas pecaminosas. Pelo contrário, procurando viver uma vida de santidade em todas as áreas da nossa vida, porque Deus é santo. Sede santos, porque eu sou santo. A mesma palavra que Deus dirigiu ao povo de Israel é a mesma palavra que Deus está dirigindo para a sua igreja. E a esperança, então, nossa, é que ao nos aproximarmos de Deus, nós somos transformados para sermos semelhantes a Ele. Por isso, irmãos, é importante estudarmos a palavra de Deus. Estudarmos para entender quem Ele é. Estudarmos para entender como Deus Ele se revela a nós. Porque quanto mais nós realmente buscarmos conhecer sobre o caráter de Deus, mais nós vamos perceber o quão acima de nós Ele está. E às vezes até mesmo quão impossível é para nós sermos perfeitos como Ele é. Mas mesmo assim, nós devemos nos esforçar para seguir o seu exemplo e buscar então aperfeiçoar o nosso caráter. Mesmo que saibamos que nunca alcançaremos a perfeição absoluta aqui nessa terra, não enquanto ainda não tivermos os nossos corpos glorificados. Porque ali sim, ali seremos semelhantes a Ele, o veremos como Ele é. Mas é importante conhecermos Deus, entendermos quem Deus é. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, eu estava fazendo um curso de teologia, e na época eu também estava buscando me conhecer. E aí eu fiquei dividido entre estudar psicologia ou estudar teologia. Só que à medida que eu fui fazendo este curso básico ali, na área de teologia, eu fui entendendo que quanto mais eu conheço Deus, mais eu me conheço. E aí isso me ajudou a definir, eu vou estudar teologia e não psicologia. Porque é conhecendo Deus que eu me conheço. E graças a Deus por isso. A única forma de nos tornarmos imitadores de Deus é termos Jesus Cristo
vivendo através de nós, sendo totalmente dependentes do Espírito Santo para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele, assim como Jesus foi, totalmente dependente do Pai. Por isso que Paulo vai dizer, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E esta vida que eu estou vivendo agora, eu vivo pela fé, por causa daquele que me amou e entregou a sua vida por mim. Então, quando vivemos conforme o amor e pela influência do Espírito Santo, nós estamos então caminhando em direção a essa transformação. E assim como Jesus veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, nós também devemos buscar viver de acordo com os seus mandamentos, para fazer a vontade do Pai. E a minha pergunta é, você está vivendo conforme os mandamentos da palavra de Deus? Você está buscando conhecer, aprender mais sobre quem é Deus? O que Ele diz na sua palavra? Como realmente nós devemos viver? Você está fazendo isso? Porque quanto mais você fizer isso, mais você realmente vai entender que você precisa ter essa vida de submissão, de entrega e de obediência à palavra de Deus. Porque se não for assim, você não vai estar sendo um imitador de Deus. Você não vai estar vivendo da maneira como você realmente tem que viver. Mas a segunda coisa que nós aprendemos aqui com o texto de Efésios é que além de sermos imitadores de Deus, nós precisamos andar em amor. O verso continua, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou. Através de Jesus, sabemos que Deus nos dá o direito de sermos chamados seus filhos. Conforme nos diz o Evangelho de João. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Todos os que depositam a fé em Jesus, estes sim são chamados filhos e filhas de Deus. E Deus demonstrou o seu amor, como nós vimos, ao enviar o seu Filho para morrer na cruz. E o perdão é uma prova do amor de Deus e também deve ser uma prova do nosso amor de uns pelos outros. A palavra diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o texto que eu li no início do culto, Jesus disse para os seus discípulos, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então nós devemos perdoar assim como fomos perdoados em Cristo. Irmãos, não importa o que façamos ou o que as pessoas nos façam, o sacrifício de Cristo já pagou por todos os nossos pecados. Por isso não devemos buscar vingança, mas devemos perdoar como fomos perdoados. Cristo pagou a penalidade por todos os pecados. Então devemos perdoar sempre da mesma forma como fomos perdoados por Deus. No próprio texto aqui de Efésios, anteriormente, Paulo diz no capítulo 4, verso 32, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, suportai-vos uns aos outros,
perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmãos, entenda uma coisa: não perdoar é você querer se colocar como juiz sobre a vida da outra pessoa. Nós devemos lembrar que o perdão é um ato de amor. É agir com misericórdia. O que é o perdão? O perdão é não dar o que a pessoa merece. Misericórdia é isso. Deus não dá o que a gente merece. O apóstolo Paulo nos lembra que devemos andar em amor, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós. Isso significa perdoar as ofensas, ser pacientes e bondosos, agindo sempre com mansidão. Pastor, mas como é o amor de Deus? 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo nos dá uma descrição de como é o amor de Deus. 1 Coríntios 13, a partir do verso 4, ele diz: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, ele não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Este é o amor de Deus. E somente através do amor de Deus é que podemos verdadeiramente refletir a luz de Cristo neste mundo. Mas nós precisamos aprender, irmãos, o que é conceder um perdão verdadeiro. Porque o perdão, ele é um dos atos principais pelos quais Deus ele expressa a grandeza da sua glória. Em Êxodo, capítulo 34, quando o povo estava na sua caminhada pelo deserto, e aí, lá no Monte Sinai, Moisés sobe ao monte e permanece no monte durante 40 dias. O povo, já impaciente, eles pressionam Arão, para que fizessem um Deus que pudessem conduzi-los. E aí então o povo leva ali os seus objetos de ouro para Arão, e ele então forma ali um bezerro de ouro. E o povo então se perde. Enquanto Moisés está lá no monte, Deus diz para ele: desce, porque o povo se corrompeu. Moisés, quando desce e ele vê aquele alarido de festa, e ele vê o povo, aquela, literalmente, uma orgia, ele fica indignado, ele fica bravo. Tão bravo que ele pega as tábuas que foram escritas pelo dedo de Deus e ele as quebra. E logo depois disso, muitos ali são mortos. E aí Deus fala com Moisés: eu não vou mais com vocês. Eu vou mandar um anjo à frente de vocês, mas eu não vou. Esse povo, ele é muito rebelde. Se eu for, eu vou destruir esse povo. E Moisés, então, se coloca ali na brecha e intercede pelo povo. E ele diz claramente: se o Senhor não for,
eu não arredo o pé daqui. Eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. E aí então Moisés pede para que Deus revele para ele a sua glória. E Deus lhe concede esse pedido. Agora o que é interessante, no verso 34, quando Deus vai dar as novas tábuas da lei, no versículo 6 diz assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. O que Moisés pede para Deus aqui é a renovação da aliança. Que Deus renove a aliança com o seu povo. Que Ele haja com misericórdia para com o seu povo. Por isso que o perdão é um dos atos principais pelos quais Deus expressa a grandeza da sua glória. E é também a condição necessária da expiação de Cristo. Irmãos, o perdão é a base da nova aliança. Em Jeremias, capítulo 31, no versículo 34, diz: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Veja que o perdão é a base da nova aliança. E como nós vimos ali, durante a ceia com os seus discípulos, Jesus, ao explicar por que ele deve derramar a sua vida, ele disse que o seu objetivo é o perdão, para a remissão dos pecados. Aliás, este é o significado do cálice que ele levantou, e também é o motivo pelo qual ele veio a essa terra. Porque quando o anjo anunciou a Maria que ela iria conceber, em Mateus capítulo 1, verso 21, diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O anjo falando ali com José. Agora, como nós vimos, perdoar não significa deixar o pecado impune. Porque o verdadeiro perdão não é o desculpar ou ignorar o mal. Muito pelo contrário, perdoar é reconhecer a natureza grave do pecado e toda a sua depravação. Irmãos, a necessidade da encarnação, da vida, morte e ressurreição de Jesus é uma prova disso. O pecado não pode ficar impune. O pecado precisou ser confrontado e tratado lá na cruz, para que nós pudéssemos sermos reconciliados com Deus. Na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala que a morte de Cristo trouxe essa reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra
da reconciliação. Embora Deus não tivesse imputado a nós os nossos pecados, mas ele precisou ser confrontado. Alguém teve que ali pagar o preço. E esse alguém foi Jesus. Perdoar é reconhecer que em Cristo nós temos uma aliança com Deus, mas também temos uma aliança uns com os outros. Porque, irmãos, o perdão diz respeito a nós e a Deus, mas também diz respeito a nós e aos outros. E é por causa disso que perdoar deve começar com o que Ele fez por nós e o que Ele nos chama agora para fazer uns pelos outros. O perdão, ele não apenas começa primeiramente e principalmente com Deus, mas ele flui, ele vem do próprio Deus. O perdão, irmãos, é possível quando o Espírito Santo ele trabalha no nosso coração. Quando ele direciona, então, a nossa fé para a pessoa e a obra de Cristo, para a glória de Deus, o nosso Pai, que nos perdoou em Cristo e nos adotou como seus filhos. Somos chamados a andar em amor, assim como Cristo também andou, conforme Paulo nos diz aqui, e andai em amor, como também Cristo nos amou. E por fim, é necessário uma vida de entrega e sacrifício agradável a Deus. Porque o texto diz, Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. O padrão para a nossa vida, irmãos, é seguir Jesus. Aquele que todos devemos imitar em nossas vidas. A grande diferença entre o padrão de Deus e de uma criança aprendendo com o exemplo de uma pessoa é que nós nunca chegaremos a um ponto em que Cristo deixará de ser o nosso exemplo. Ele sempre será o nosso exemplo. Ele sempre será o nosso modelo. Nós nunca vamos deixar de olhar para Ele. Nunca seremos totalmente capazes de viver como Ele viveu, com as nossas próprias forças. É por isso que nós precisamos submeter a nossa vida ao Espírito Santo, para que Ele transforme a nós a imagem de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, Paulo expressa isso. Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor como num espelho, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, pelo Senhor, que é o Espírito Santo. É o Espírito trabalhando em nossa vida. E o amor de Deus, irmãos, ele é único, porque ele não espera nada em troca. A palavra diz que Deus nos ama incondicionalmente. Ao contrário do amor condicional, que depende do cumprimento de certas condições. O amor de Deus é incondicional. É por isso que lá na carta de 1 Coríntios, Paulo vai dizer, o amor jamais acaba. Porque Deus é a própria essência do amor. Se o amor acaba, Deus também acabaria. Mas Deus é eterno. E Ele sendo a própria essência do amor, o amor também não acaba. Às vezes, quando eu aconselho casais, ou pessoas que estão começando o relacionamento, eles dizem, mas é que eu não o amo, o amor acabou. Espera aí, como assim? Isso não é o que a Bíblia me diz. A Bíblia me ensina que o amor jamais acaba. Se o amor acabou, é porque ele nunca existiu. Você já parou para pensar isso no seu relacionamento?
Se você diz que o amor acabou, é porque ele nunca existiu. Porque o amor jamais acaba. Talvez o sentimento, a expressão daquilo que você entende como amor, você já não sinta mais. Mas isso não significa que o amor acabou. Porque Deus é amor. O que você precisa é colocar Deus no seu relacionamento. Isso é o que você precisa fazer. Como nós vimos, Deus é a própria essência do amor. Então Ele nos ama sem restrições. E Ele nos ordena a amar aos outros da mesma maneira. Novamente, 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, fala isso. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Então não importa o que nós façamos ou deixemos de fazer, o amor de Deus permanece constante. Ele não muda. E não há como merecer, irmãos, ou ganhar esse amor com base na nossa bondade, se é que nós temos alguma. Não há como merecer ou ganhar esse amor por causa das obras que eu faço. A palavra diz, Ele simplesmente nos ama porque Ele escolheu nos amar. Esse é o verdadeiro amor. O amor que supera qualquer tipo de barreira ou expectativa. As pessoas que recebem a natureza de Deus através de Jesus, elas são então orientadas a amar da mesma forma que Deus ama. E em Cristo nós passamos a ter a mesma natureza de amar. Porque agora nós compartilhamos a mesma essência do amor de Deus, que está em nosso coração. Para um cristão, amar não é viver indo contra a sua própria natureza, mas passar a viver de acordo com a natureza de Deus, a natureza que lhe foi dada em Cristo Jesus. Você agora tem uma nova natureza, a natureza de Cristo. Por isso que Paulo aqui nos desafia a oferecermos a nossa vida, assim como Cristo, como um sacrifício vivo e agradável a Deus, seguindo o exemplo de Jesus. Isso então significa renunciar à nossa vontade, em prol da vontade de Deus. Significa colocar o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Viver de maneira santa e irrepreensível, como resposta desse amor que nós recebemos de Deus. Esse é o verdadeiro culto, irmãos, que agrada o coração de Deus. Aquele que se entrega como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, à luz das palavras de Paulo aqui na carta aos Efésios, somos chamados a viver de maneira digna do chamado que nós recebemos. Somos chamados a andar em amor, a sacrificar a nossa vida em favor do reino de Deus. A Fiel tem feito alguns artigos durante esse mês. Depois, a partir de amanhã, eu vou começar a compartilhar com vocês, falando sobre os reformadores, a história de cada um deles. Eu não sei se você conhece a história dos reformadores e pré-reformadores também. Mas, irmãos, quando nós passamos a ler a história desses homens, nós devemos nos sentir envergonhados. Porque eles deram suas vidas por uma causa, a causa de Cristo.
E muitas vezes nós reclamamos por pequenas coisas que a gente passa. Mas esses homens deram suas vidas, porque eles entenderam o Evangelho. Eles entenderam a mensagem. Então, que nós possamos refletir a luz de Cristo neste mundo de trevas. Que nós possamos ser instrumentos do amor e da verdade. Que nós possamos, irmãos, viver de maneira que agrade o coração do nosso Pai. E que essas palavras, então, nos inspirem realmente a viver essa vida de santidade, de amor, compromisso com o Senhor, para que Ele seja glorificado. Eu quero finalizar aqui com as aplicações em cada um desses tópicos que nós vimos aqui, sendo imitadores de Deus. É fundamental na vida cristã e na igreja imitar a Deus, refletindo o seu caráter e amor em tudo o que nós fazemos. Por isso devemos viver de acordo com os seus mandamentos. Devemos aperfeiçoar o nosso caráter para sermos semelhantes a Ele, principalmente através do amor, da compaixão, da misericórdia e da santidade. Na igreja, irmãos, imitar a Deus é essencial. Se nós realmente queremos testemunhar do amor de Cristo ao mundo, se nós realmente queremos refletir a sua luz em tudo o que nós fazemos. Então é um desafio, com a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, para alcançarmos essa transformação que Ele deseja em cada um de nós, para que Ele seja glorificado. Andar em amor na prática do perdão. Lembre-se, Cristo veio para confrontar e tratar do pecado lá na cruz. Ele nos ofereceu a oportunidade de restauração, de reconciliação, não somente com Deus, mas também uns com os outros. E como nós vimos, o perdão é a base da nova aliança em Cristo. Então devemos praticá-lo em nossas vidas, demonstrando a grandeza do amor de Deus por nós. Devemos perdoar sempre, lembrando do grande sacrifício que Cristo fez ali na cruz, agir com mansidão, com bondade, para que possamos refletir a luz de Cristo, para que possamos ser filhos de Deus. Devemos perdoar uns aos outros como fomos perdoados por Ele. E viver sacrificialmente para Deus. O sacrifício de Jesus foi agradável a Deus. O sacrifício de Jesus foi de uma vida perfeita, uma vida de obediência para Deus, de perfeito amor aos homens, uma obediência tão absoluta e um amor tão infinito que chegou ao extremo dele abraçar a cruz. Devemos também, irmãos, viver em obediência e em sacrifício diante de Deus, sacrificando o nosso ego, porque no sacrifício de Cristo, o amor de Deus triunfou. E em nosso sacrifício, Ele continuará triunfando. Que nós possamos ser imitadores de Deus, andando em amor, perdoando uns aos outros e vivendo essa vida de sacrifício, assim como Jesus fez, porque Ele é o nosso exemplo. Devemos seguir o exemplo de Jesus. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome. Somos gratos, ó Deus, pela oportunidade e privilégio que aqui nos é concedido. Gratos pelo mover do teu Espírito Santo em nosso coração. Gratos pela tua palavra. Essa palavra, ó Deus, que nos confronta, que nos ensina, que nos corrige, que direciona as nossas vidas. Que possamos verdadeiramente, ó Pai, sermos imitadores do Senhor. Que possamos, ó Deus, viver em amor.
assim como Cristo, que entregou a sua vida, para que hoje, ó Deus, nós pudéssemos estar aqui, juntos, como família, como filhos e filhas do Senhor. E cada dia, ó Deus, nós possamos viver de maneira que o Senhor seja, ó Pai, exaltado e glorificado. Que a luz de Cristo possa refletir cada dia, ó Pai, em nós e através de nós. Para que também, ó Deus, outras vidas sejam alcançadas por esse tão grande amor que o Senhor, ó Deus, demonstrou por nós, através do Teu Filho Jesus. Por isso nós te bendizemos, nós te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Queria chamar aqui o Rafael para passar mais informações a respeito do próximo sábado, que nós teremos o nosso evento. Boa noite, irmãos. Graças e paz, tudo bem? Amém. Este sábado que vem, nós vamos estar juntos aqui com aqueles que estiverem disponíveis para andar aqui pelo bairro e deixar uma mensagem às crianças e às famílias das crianças. Tem sido interessante a gente trabalhar juntos. A gente vê irmãos que têm estado disponíveis. E isso é muito, nos dá uma alegria muito grande, porque nós temos visto que Deus tem feito uma grande obra, né, nos nossos corações. Eu queria ler rápido aqui um texto em Atos 20, quando Paulo ele chega a Mileto, e aí ele começa a falar aos presbíteros da igreja de Éfeso. E aí ele chama esses presbíteros e ele começa a descrever como foi que Paulo se conduziu em todo o tempo durante todo esse tempo ali que ele, desde o primeiro dia que ele entrou na Ásia. A gente está falando aqui de várias viagens missionárias de Paulo. E aí ele fala, no capítulo 20, versículo 19, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas, provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós queremos fazer no sábado. E aí, no versículo 24, ele diz o seguinte: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. É interessante aquilo que Deus tem feito no coração desses irmãos. E às vezes também nós vemos irmãos que têm tido uma dificuldade de participar, né, dos cultos, participar das reuniões, participar das convocações de estarmos juntos aqui. Homens, mulheres, às vezes com um pensamento de que eu tenho que trabalhar amanhã, eu tenho outras coisas para fazer, eu estou cansado. E o que nós precisamos é, assim como Paulo nos ensina aqui, maturidade, para entender que a nossa vida, ela tem um propósito,
que é de anunciar o Evangelho de Cristo. Em nada mais nós devemos considerar a nossa vida como preciosa. E é tão profundo a maneira que nós vemos Deus atuando em todas as outras coisas, quando nós fazemos isso. Não consideramos nossa vida preciosa em relação às coisas desse mundo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pelo entendimento que Ele tem dado a esses irmãos preciosos. E a ideia é que nós estejamos juntos aqui no sábado, a partir das 9h30 da manhã, até o horário ali do meio-dia. É pouquíssimo tempo. 9h30 da manhã até meio-dia. Nós vamos precisar de pessoas que estejam dispostas simplesmente a caminhar aqui pelo bairro até entregar todos os presentinhos que nós temos. Nós pensamos em ter uma folha de papel mostrando ali o que Deus precisa fazer no coração de cada uma dessas crianças. Esse texto vai ser impresso, entregue ali para as crianças, para os pais. Aí nós temos alguns brinquedos que os irmãos trouxeram, outros brinquedos que nós estamos comprando. Tem um brinquedinho interessante que é tipo uma lousa, assim, o pessoal chama de tablet, mas não é nem eletrônico, né? É só uma lousinha assim que a criançada escreve com uma canetinha e aí tem um botãozinho para apagar o que elas escreveram, né? E a gente vai precisar carimbar a mão de cada criança ali que recebeu, né? Às vezes tem umas que querem receber 2, 3 vezes, né? Às vezes tem um pai ou outro que quer também dar para uma outra criança, mas a gente vai tentar entregar só para as crianças, né? Com muito amor, claro, né? Eu estou só comentando essas coisas que acontecem, mas mais da parte organizacional do evento, né? E eu acho que vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção porque a gente vai falar justamente para as crianças isso, né? Como o nosso coração é mau, nosso coração é sujo, nosso coração precisa então ser limpo, né? E somente através de Cristo Jesus é que nós podemos ter um coração novo. E com esse coração novo vem uma vida nova. Essa é a mensagem que a gente, tão simples, né? Mas nós vamos distribuir essa mensagem para essas crianças. Então eu imagino que nós temos talvez ao redor aí de 80 desses brinquedos, de 80 a 100, então isso acaba muito rápido, na verdade, né? Então nós vamos distribuindo ali para as crianças, conversando com elas, né? Eu tinha uma dúvida muito grande quando eu comecei a participar com os irmãos aqui nessas caminhadas aqui pelo bairro para falar da palavra de Deus. Minha dúvida era o que eu vou fazer, o que eu vou falar, né? Mas é tão interessante como Deus trabalha num coração disposto que Ele mesmo faz aquilo que a gente não sabe fazer. Ele mesmo coloca palavras nas nossas bocas. Tantas vezes aconteceu assim com Paulo mesmo, né? Então, eu tive assim uma alegria tão grande de ver que através da disposição simplesmente de estar com outros irmãos que já estavam ali há mais tempo, eu conseguia ver na vida deles essa alegria de compartilhar o Evangelho simplesmente através de uma conversa, como o pastor pregou hoje à noite, através do amor, né? Essa disposição de mostrar por que Deus salvou a minha vida, né? Para que eu não viva mais para mim mesmo, é por isso que eu estou aqui, porque eu estou dando a minha vida por você. Então, eu queria chamar vocês, né? Animar vocês, porque é impressionante aquilo que Deus faz quando nós dispomos o nosso coração na obra do Senhor, para serviço do reino de Deus. Então, se você ainda não entendeu isso, né, venha observar outros irmãos que Deus tem colocado esse coração disposto, né, venha aprender junto com esses irmãos. E, obviamente, que tem algumas situações muito específicas que impedem a gente de estar aqui num dia ou outro. Mas faça disso uma prioridade, né? Se você tiver qualquer outro compromisso que seja
muito importante, também não se preocupe, né? Não fique, como fala, se sentindo culpado por não estar, né? Fique em paz, né? Fique em paz. E aonde você estiver, que você seja uma ferramenta de anunciar o Evangelho de Deus. Mas nós vamos estar aqui das 9h30 ao meio-dia. A ideia é nos encontrarmos aqui na igreja, por isso que 9h30 precisa ser um horário pontual, né? Se por acaso você chegar aí, se atrasar um pouco, liga para a gente que a gente vai estar no caminho, né? A gente não pode perder muito tempo, porque senão fica muito tarde. O que a gente pretende fazer, meio-dia, está encerrado, e aí a gente vai para as nossas casas. Certo? Obrigado. Deus abençoe a semana de vocês. E se você puder, esteja orando por esse tempo no sábado, que nós vamos estar aqui. Obrigado, Rafael. Vamos colocar de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por esse tempo, ó Deus, que nós passamos aqui para te louvar e bendizer, ouvir, ó Deus, a tua palavra, orarmos, buscarmos, ó Deus, o Senhor. Pedimos que o Senhor, ó Pai, nos conceda, ó Deus, uma semana abençoada, ó Deus, na direção do teu Espírito Santo, conduzindo as nossas vidas com sabedoria, ó Pai, e com discernimento. Procurando, ó Deus, realmente viver, ó Pai, aquilo que nós aprendemos aqui nesta noite, sendo imitadores do Senhor, andando na prática do amor e também, ó Deus, vivendo uma vida em sacrifício em prol do teu reino, para que o Senhor seja glorificado. Te louvamos por isso. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a rica consolação e a comunhão do teu Espírito Santo seja com o teu povo, que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença dEle.